Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando o Concurso. Se você é novo, se você é nova por aqui, saiba que todas as aulas são gratuitas. A única coisa que eu faço para poder me ajudar aqui no canal é vender todos esses slides, esses materiais que eu uso com vocês pelo valor único de R$ 10. Muitos alunos adquirem para fazer resumos, as suas anotações e também ele usar como revisão de véspera de prova. Se você quiser, basta colocar aqui nos comentários, mas eu também vou deixar a descrição da aula, o contato do curso, belezinha? Bom, deixa eu ver meu microfone, está certinho. Vamos para a nossa aula de número 4, em que nós vamos abordar do artigo 200 até o artigo 211. Pessoal, como eu estou falando para vocês, na aula 3, que foi a última aula, nós estamos falando do que mesmo? Eu quero em alto e bom som, dos atos processuais. Eu fiz um resumo com vocês do que seria um processo, visto que nós estamos falando de processo judicial propriamente dito, beleza? Ok, então. O artigo 200, ele vai nos falar o seguinte, ó. Os atos das partes, ou seja, quem são as partes do processo? O advogado ou o defensor público. Vou tomar uma água, tá, gente? Mas eu vou ir falando aqui com vocês. Eu tive que pegar uma garrafa mesmo, que a minha está literalmente congelada. Então, o Ministério Público, enfim, só um minutinho, gente. Então, pessoal, o que acontece? Você tem todas essas partes, tá? Consistindo, então, aquelas pessoas que compõem o litígio, que compõem toda a problemática. O que que é litígio? Problema, né? Então, você tem declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, tá? Produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais. Porque, por exemplo, a Constituição, a partir do momento que uma pessoa, tá? Ela ingressa na justiça ali, né, popularmente falando, né, ela ingressou com uma ação na justiça, o termo bem popular. A partir do momento que uma ação é ajuizada, o que que você tem? Você tem uma pessoa falando assim para o juiz: ó, juiz, fulano fez isso comigo. Eu quero uma reparação de danos. Eu quero que esse problema seja solucionado. Então, você tem a constituição, você tem o início de um processo, tá? Agora, a desistência da ação, ela produz efeito após uma homologação, ou seja, desistiu, não quer mais, após a homologação do juiz, tá? Bom, quem são, então, pessoal, as partes, né? Os atos da parte. Quem que é a parte? Como eu falei para vocês. O autor. Quem que é o autor? Aquele que ingressou. O réu, os terceiros que vão intervir e o Ministério Público, tá? Via de regra, os atos produzem seus efeitos imediatamente, artigo 200. Ou seja, se você tem ali o Zezinho ajuizando uma ação, então o Zezinho foi provocado pelo MEV, o MEV fez alguma coisa contra o Zezinho. Então, a partir do momento que a inicial ela é protocolada, né, o juiz tem ciência daquele problema, então, a partir daquela problemática, o que vai acontecer? Vai chamar o MEV para explicar o que que aconteceu no processo, né? O que que aconteceu, na verdade, ali diante da problemática que está sendo narrada naquela petição inicial, tá? Ou seja, as partes é tomado num sentido muito amplo nessa temática processual. Por quê? Porque a pessoa ou o ente, porque o ente pode ser, por exemplo, um ente federativo. Eu posso estar falando que é uma ação que foi ali ajuizada contra o município, o estado ou a própria União, né? Então, você pode ter um município da cidade figurando o polo passivo? Pode. Você pode ter o estado ou vice-versa? Pode, tá? Então, a pessoa, ou se você estiver falando de um ente federativo, ou se você estiver falando de uma empresa, não importa, tá? Que figura no processo, ou seja, quem está no processo defendendo alguma posição jurídica, seja no polo ativo ou passivo, ou seja, o polo ativo, aquele que vai ajuizar,
o autor, e o polo passivo, o contrário, ainda que não ostente qualquer pertinência com o direito material deduzido no processo. Bom, o artigo 201 fala o seguinte, que as partes poderão exigir o recibo de petições arrazoadas, papéis e documentos que entregarem em cartório. 202 é vedado, ou seja, é proibido lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Por quê, gente? Porque mesmo que eu estou falando, né, dos autos do processo, você tem que ter ali o mínimo, né? A pessoa ela tem que ter o mínimo, o senso, né? Ou seja, você tem uma preservação dos autos. As manifestações por cotas marginais ou interlineares são aquelas manifestações lançadas às margens de folha ou entre as linhas de uma petição ou documento. A lei veda esse tipo de manifestação com o objetivo de manter o quê, gente? A integridade do documento, tá? Sim, beleza. Bom, vamos resolver uma questãozinha aqui. Segundo as disposições do Código de Processo Civil a respeito dos atos processuais, julgue o item. Primeiro aqui, ó, os atos das partes, ou seja, o autor, o réu, enfim, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, somente produzem a constituição, modificação ou a extinção de direitos processuais se ratificados por seus advogados no prazo de 5 dias, certo ou errado? Ih, gente, o que é isso? É você falar assim, nunca lembrei da aula da professora, lembrei de nós ali lermos o artigo 200. Gente, os atos das partes produzem imediatamente a Constituição. Primeiro erro, somente. Primeiro erro. Você tem Constituição, modificação e extinção de direitos processuais. Para aqui. Isso aqui, ó, daqui para cá não tem nada a ver. Tem nada a ver. Errado. Bom, 203, dos pronunciamentos do juiz. Ou seja, agora nós vamos falar o seguinte, ó. O juiz, ele pode falar coisas? Pode, obviamente. Concorda comigo? Se não tem o juiz no processo, como que ele vai expor? Que quem vai julgar é ele. Quem vai decidir? Ele. Então, de alguma forma, ele vai expressar a sua opinião no processo. Como que esses pronunciamentos serão feitos? Sentença, que é a mais conhecida, né? As decisões interlocutórias e os despachos. Exemplo, uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória, nós vamos ver isso mais à frente, né, no próximo slide. A decisão interlocutória, gente, ela não põe fim no processo. A sentença põe fim. A decisão interlocutória, não. Deixa eu ir aqui para vocês, depois a gente volta aqui, tá? Beleza? Vamos aqui para o nosso mapinha mental, só para a gente poder entender esses conceitos, depois a gente volta lá no artigo. Então, o que nós temos de pronunciamentos do juiz? Nós temos a sentença, a decisão interlocutória e os despachos. A sentença, gente, ela põe fim no processo. Ou seja, você tem um processo, tá? Vamos imaginar um processo criminal. Por quê? Porque você tem uma visão ali mais concreta do que eu vou falar agora. Eu acho que fica mais fácil para a gente poder colocar aqui no papel. Você teve um processo de, sei lá, 500 páginas, por exemplo. Então, o que a sentença vai fazer? A sentença proferida pelo juiz, ali o juiz vai fundamentar a sua decisão, o juiz vai mencionar a legislação e vai aplicar a pena. Por quê? Sentença, ela vai pôr fim no processo. Sentença é a última parte do processo. Ah, Rebeca, mas tem. Beleza. Via de regra, parou ali.
Ah, Rebeca, mas e o recurso? Você tem apelação? Sim, depois. Estou falando do processo. Processo, o que nós estamos tratando agora? Nós não estamos falando de apelação. Nós estamos falando de processo aqui nesse primeiro momento, tá? Você tem aqui a sentença, fechou, é a decisão final do processo. O juiz decidiu. Primeiro ponto, o juiz ele vai fundamentar a sua decisão. Já assistiu algum programa de ali na televisão de, por exemplo, como é que fala, gente? É de, por exemplo, programas como se fossem musicais, a pessoa vai, canta e tem os jurados. Não sei se é o nome. São os reality shows, né? Então, beleza, você tem ali três jurados. A pessoa vai, canta, ou ela, enfim, né, faz um teatro, alguma coisa, mas ela canta, por exemplo. O jurado, ele não vai simplesmente falar assim, não gostei de você, não, tchau. Não, é legal ele fundamental, porque, olha, não sei, eu não entendo nada de música, tá, gente? Então eu vou falar aqui só o meu achismo, tá? Os achismos aqui. Olha, o seu tom de voz não foi de acordo com a melodia da música. Enquanto a música estava aqui, você estava aqui. Você foi muito além da música, você atropelou a melodia, você não foi junto com o tecladista. Então, ele vai fundamentar o porquê que ele não gostou da apresentação daquela pessoa. Então, a decisão dele, a mesma coisa no processo, a decisão do juiz, ela é fundamentada. Ela é fundamentada onde? No achismo do juiz? Não. Ela é fundamentada naquilo que o juiz acha que pode acontecer? Não. Ela é fundamentada na legislação. Ela é fundamentada, por exemplo, olha, ele fez isso, de acordo com a legislação, se ele fez isso, é isso. Então, ele vai fundamentar, legalmente falando, a sua decisão. Por que que ele tomou aquela determinada decisão? Sem contar também que ele vai mencionar a legislação. Não adianta você falar assim, o juiz falar assim, olha, eu acho que a pena dele vai ser de tantos anos a tantos anos. Ele vai mencionar. Olha, fulaninho, você vai cumprir essa pena, dessa pena, porque isso está estipulado no artigo, sei lá, e menciona. Ele vai fazer essa menção. Ele precisa colocar no processo porque onde que ele baseou aquela sentença, aquela pena, por exemplo, tá? Já a decisão interlocutória são as decisões ao decorrer do processo judicial. Porém, essas decisões não põem fim no processo. Como assim? Vamos supor, vamos supor um exemplo aqui. Você tem na petição inicial um pedido de tutela de urgência, tá? Você tem na petição inicial pedindo alguma coisa, ou você tem durante o processo judicial pedido de alguma coisa, tá? O pedido de produção de provas, por exemplo. O juiz, ele vai decidir no decorrer do processo. A gente chama de decisão interlocutória, porque são decisões ao longo do processo. Não é a palavra final do juiz, é uma decisão no decorrer do processo. Então, essas decisões não põem fim à fase processual. Ou seja, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um exemplo do dia a dia. Ó. Vamos supor, o filho fala para a mãe assim, agora, graças a Deus, tem um exemplo aqui na mente. Ó, presta atenção. O filho fala assim para a mãe, mãe, hoje eu queria tomar sorvete. Posso? Pode. Mãe, por exemplo, né? Na terça-feira. Isso foi na segunda. Aí na terça-feira. Mãe, quero tomar sorvete, posso? Não, hoje não. Ah, mãe, deixa. Não. Aí na quarta-feira. Essas são as decisões interlocutórias. Não. Aí na quarta-feira. Mãe, posso tomar sorvete? Ó, não e não me pede mais. Isso já é sentença. Porque ela colocou fim na insistência do filho. Não e não me pede mais. Quando ela falava não, não, não vai, hoje não tem sorvete. Decisão interlocutória, porque ela só ia falando ali durante. Agora, ela falou não e não me pede mais. Ela colocou fim
na insistência do filho, não me pede mais, tá bom? Você não nem toque em açúcar de sorvete comigo. Não. Então, ela pôs fim. Na decisão interlocutória, não. Um dia pode ser que sim. Não, meu filho, pode tomar hoje. Mãe, posso? Pode. Não, hoje você não vai. E fica insistindo. Então, para você entender essa diferenciação. Então, a decisão é durante o processo. Então, por exemplo, ó. Cadê aqui? Ó, só para você entender aqui, ó. Vamos supor, tá? Que esse aqui é meu papel, tá? Esse aqui é meu processo. Vamos supor que aqui você teve uma peça, outra, aí aqui você tem, ó, decisão do juiz. Ah, tal, 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 tal. Aí aqui de novo, uma decisão do juiz. Agora, se você tem a sentença, aí acabou. Acabou. E não se fala mais disso. A decisão interlocutória não, ela vai acontecendo durante o processo, tá? Bom, já no despacho são os outros pronunciamentos que são praticados no processo pelo juiz, de ofício a requerimento, ou seja, para dar andamento no processo. Então, é qualquer outro pronunciamento que o juiz pode fazer para andar o processo. Tá? Para, ó, sabe? Vai, processo, caminha, caminha. Então, são os próprios pronunciamentos do juiz, tá? Bom, vamos voltar aqui então, né? Que eu falei que eu ia voltar com vocês. Ó, então, o que que acontece? Já falamos aqui, a sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz ele fundamenta e põe fim na fase cognitiva do procedimento comum. E ele também vai extinguir a execução. A decisão interlocutória é todo pronunciamento decisório que não se enquadre no parágrafo primeiro, ou seja, decisão interlocutória é toda decisão que não é sentença. Enfim, deu aqui como que eu falo? Um raciocínio lógico. Decisão interlocutória é toda decisão que não é sentença. Tomar mais uma água, pessoal. Só um minutinho, tá? É só um minuto. Agora, o despacho, como eu falei para vocês, são os demais pronunciamentos. Aí eu vou muito mais além, né? Então, os pronunciamentos que não são sentença e que não são decisão interlocutória. Enfim. Bom, parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como, por exemplo, juntada, vista, como assim ordinatórios? São, tipo assim, abre-se vista. É para outra parte se manifestar. Elas independem de despacho, que devem ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. O artigo 204 já fala do acórdão. O que é o acórdão? O acórdão é o julgamento, porém, aqueles proferidos pelos tribunais. É aquele julgamento colegiado proferido pelo tribunal. 205. Os despachos e as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados por quem? Pelos juízes. Belezinha? Bom, acórdão, então. Recebe, peraí, gente. Não consegui ler ele, não. Telinha A, some para mim, por favor. Parece o meu, como fala, a minha barra de justificação. Pronto. O acórdão, então, recebe essa denominação, que é o julgamento proferido pelos órgãos colegiados, as turmas, câmaras, enfim, tá? Então, o acórdão, ele conclui, na verdade, constitui a conclusão dos votos proferidos no julgamento pelo juiz, desembargador ou ministro. Beleza? Beleza. Bom, parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos forem proferidos oralmente, o servidor os documentará submetendo-se ao juiz para revisão e assinatura. Então, se eu falo de uma sentença, se eu falo de um pronunciamento, melhor dizendo, que foi proferido oralmente, então o servidor vai documentar esse oralmente, tá? Agora, a assinatura do juiz, ele pode, então, obviamente, ela pode ser feita de forma eletrônica. Se eu tenho um processo digital, por exemplo, assinatura eletrônica, né, não tem problema algum. Aí eu te pergunto, onde que serão publicados todos esses atos do juiz? Despacho, decisão, dispositivo de sentença e os acordos no Diário de Justiça Eletrônica. Beleza? Bora responder umas questõezinhas? Bora, uma questão, na verdade. Bom, a respeito dos pronunciamentos do juiz, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. E essa questão aqui, ó, deixa eu ver aqui, foi para procurador. Ó, VUNESP 2019 para procurador.
Para você ver. Decisão interlocutória é todo ato judicial de natureza decisória? E aí? B. São despachos todas as manifestações do juiz praticadas no processo de ofício ou requerimento da parte? C. Os atos meramente ordinatórios dependem de despacho? Não, não depende. D. É sentença o ato do juiz que, aplicando as hipóteses previstas no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum? Ou letra E? A decisão interlocutória em regra a manifestação por meio da qual o juiz extingue a execução. E aí? Letra D. Tá vendo? Você lê o artigo, você já consegue matar a questão. Por quê? Sentença. Enfim, tá bom. Lembra do exemplo do sorvete? Não, e não me peça mais. Acabou. O filho nunca mais, né, vai nem lembrar do sorvete. Bom, nós temos também, pessoal, os atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Ou seja, no artigo 206 falou o seguinte, ó. Recebeu a petição inicial. Tanto o escrivão ou o chefe da secretaria vai autuar. Vai mencionar o juiz, a natureza do processo, o número do registro, o nome da parte e a data do início. E vai proceder do mesmo modo em relação aos volumes e informação. Agora, o escrivão ou o chefe numera e rubrica todas as folhas dos autos. Então, imagina, né? Ou seja, a parte ao procurador, ao membro do Ministério Público ou ao defensor público e os auxiliares da Justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervir. É facultado, não é obrigatório. Facultado. Bom, os termos de juntada, então fez ali a juntada do processo, vista, conclusão. O que é vista? É o chamamento no processo para as partes se manifestarem, e outros semelhantes vão constar de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que nele intervirem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria vai certificar da ocorrência. Parágrafo 1º. Se eu tenho um processo totalmente ou parcialmente eletrônico, os atos praticados na presença do juiz, eles podem ser produzidos e armazenados de modo integralmente o quê? Digital, em um arquivo eletrônico e inviolável na forma da lei, mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados de quem? Das partes. Parágrafo 1º. Nessa hipótese aqui, do documento do auto eletrônico, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. Beleza? 210. É lícito, ou seja, é permitido o uso de taquigrafia, estenotipia ou de outro método idôneo. Estenotipia, tá certo? Estenotipia. Isso. Em qualquer juiz ou tribunal. Mas agora, não se admitem nos autos e termos processuais espaços em branco, salvo os que foram inutilizados, assim como entre linhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvados. Gente, por isso quando vai. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um processo, seja ele físico ou digital, mas você vê ali de uma forma que até a formatação da petição inicial é importante. Por quê? Falta de espaçamento, quando você tem menção de algum artigo, a bibliografia ali de uma, enfim, de um autor ali no sentido de bibliografia não, gente, a menção, né? Então, essa tese aqui, quem defende é o doutrinador Y. Agora me fugiu aqui da mente a palavra, gente, mas enfim. Então, você tem a menção. Até isso você tem que tomar cuidado, tá? Bom, quem são, então, em caso, quem é o escrivão ou o chefe de secretaria? Eles são os responsáveis, pessoal, por organizar os autos do processo. Então, a papelada toda.
tá? A fim que as petições, os documentos, eles não sejam juntados de uma forma indevida, beleza? Vamos resolver uma questãozinha? Bora lá. Vamos ver. Em relação aos atos do escrivão do chefe de secretaria, essa é a alternativa incorreta. Ou quer a alternativa? Errada. Letra A. O escrivão, chefe de secretaria, numerará e rubricará todas as folhas dos autos? B. Não se admitem nos autos e termos processuais espaços em branco, salvo os que foram utilizados, assim como entre linhas, emendas ou rasuras, ainda quando expressamente ressalvadas? E aí? Errado. Foi isso que nós vimos? Não. Não se admite nos autos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem utilizados, assim como entrelinha, emenda ou rasura, quando expressamente, exceto quando expressamente ressalvados. Beleza? Aqui, ó. Ainda quando expressamente ressalvadas. Errado, tá? Ou seja, foi expressamente ressalvado o porquê daquele espaço em branco, por exemplo? Aí sim. Bom, pessoal, nossa próxima aula, vamos falar do artigo 212 ao artigo 232. Realmente, são muitos pontos para vermos, muitos assuntos. Temos tributário, temos também constitucional, todo o material já está pronto. Então, agora, pessoal, é estudar, pegar firme, não desista, tá? Se bater o desânimo, se bater ali a ansiedade, gente. Mantenham a fé em Deus, vai dar tudo certo, não se desesperem. Às vezes as coisas são assim aparentemente tão difíceis, mas no fim das contas você olha e fala: "Nossa, valeu a pena passar por tudo isso, viver tudo isso". Eu acho muito bacana que muitas alunas também, né, mandam mensagem, falam: "Nossa, professora, às vezes eu tenho pouco tempo para estudar, eu trabalho", e muitas são mães, trabalham, chegam em casa, têm os seus afazeres, mas escute uma coisa, não desista, porque o desistir não é opção. Eu aprendi essa semana uma coisa, a pior coisa é o desistir, sabe por quê? Quando a pessoa desiste, ela tem a frustração de não ter tentado. Quando a pessoa tenta, mas não dá certo naquele momento, pelo menos ela tentou. Agora, o desistir não. Você vai para sua prova com o pensamento de que você vai passar. Mas, se você chegar no portão e voltar, a frustração é muito grande. Você vai falar e falar: "Poxa, eu podia ter pelo menos ter tentado". Então, pensa nisso. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas pensa nisso. Deus é contigo, já deu tudo certo. Tá bom? Que Deus abençoe. Até nossa aula, sim. Até mais. Tchau, tchau.